A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Está no ar mais uma edição do Jornal das 6. O Ministério Público Eleitoral desencadeou na manhã de quarta-feira, com o apoio do 29º Batalhão de Polícia Militar, a segunda fase da Operação Caixa de Pandora, com o cumprimento de mais 6 mandados de busca e apreensão. Na primeira fase, desencadeada no dia 18 deste mês, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Ijuí, com o objetivo principal de investigar o delito de corrupção eleitoral através da doação de vales combustíveis a eleitores em troca de votos. Além disso, mais um posto de combustível foi alvo de busca e apreensão nesta segunda fase em razão de novos indícios de crime. Em decorrência da primeira etapa, surgiram indicativos de eventual compra de votos, também por meio da distribuição de ranchos ou cestas básicas adquiridos em alguns mercados da cidade. Ainda estamos em fase de análise de todas as provas colhidas, tanto na Caixa de Pandora 1 como na Caixa de Pandora 2, para então se ter um número de candidatos e ajuizamento das ações, que aí sim vai se ter um número certeiro de envolvidos. Depende das provas a serem colhidas e também da questão de esfera de atuação, porque existe a questão da improbidade administrativa, como o colega Rodrigo já conversou e fez a sua explanação na Caixa de Pandora 1. Eu não tenho essa questão ainda, não posso dizer efetivamente, em função de que nós nem iniciamos, foi terminada ontem a Caixa de Pandora 2, então será iniciada a análise dos documentos apreendidos. Existe, o que eu posso dizer e afirmar, é que tem uma prova bem consistente. Obviamente vai ser postulado judicialmente, antes da diplomação, inclusive para haver um pedido de que não haja diplomação dos candidatos que foi constatada irregularidade. A nova fase da investigação busca aprofundar as informações já colhidas, inúmeros cheques de candidatos ou familiares utilizados no período eleitoral para o pagamento de valores significativos em supermercados da cidade, além de diversos blocos de autorização de compras nesses estabelecimentos comerciais, para ampliar as provas que embasarão as ações a serem ajuizadas perante a Justiça Eleitoral. Serão analisados e a partir daí se terá então uma noção de se tem outros candidatos envolvidos. Referindo novamente como foi terminado ontem a Caixa de Pandora 2, a partir só da análise dessas provas se pode falar alguma coisa. Novamente, as provas vão ter que ser analisadas, eu não posso antecipar alguma coisa que possa não ser, não haver veracidade. Então, só a partir da análise dos elementos colhidos ontem é que se terá uma noção efetiva se tem outros envolvidos ou não. Sim, com certeza. Desde a Caixa de Pandora 1, que ela, como falei anteriormente, iniciou antes do pleito, antes do dia 2 de outubro, nós já estamos analisando as provas que vão surgindo como forma de agilizar o processo. Eu venho acompanhando vários comentários na internet a respeito disso. O que acontece? O trabalho do Ministério Público, da Brigada Militar, está aqui o Tenente Celso, que é comandante do POI, que auxiliou ontem a efetivação da Caixa de Pandora 2. É um trabalho que está sendo feito com o maior empenho possível. Muitas coisas, obviamente, não dependerão só do Ministério Público. Obviamente, serão ajuizadas as ações e aí o Judiciário, no caso a Justiça Eleitoral, também vai avaliar as provas. Mas o que eu posso dizer para a população é que o empenho, tanto da Brigada Militar quanto do Ministério Público e do Judiciário, pela questão da justiça, está sendo feito.
Supremo Tribunal Federal decidiu que aposentados não poderão pedir novo cálculo da aposentadoria se decidirem continuar no mercado de trabalho. A desaposentadoria, também chamada de desaposentação, poderia ter impacto de mais de 7 bilhões de reais por ano nos cofres do governo, mas os trabalhadores não estão felizes. A desaposentadoria estava em julgamento no STF há 2 anos. Mais de 180 mil processos estavam parados na Justiça em todo o país, aguardando a decisão do Supremo. Por 7 votos a 4, os ministros consideraram o novo cálculo do benefício inconstitucional por não estar previsto na legislação. Cabe ao legislador, no âmbito de sua liberdade decisória, disciplinar e regular essa matéria, estabelecendo critérios, fixando parâmetros. A minha posição é, se cobra a contribuição previdenciária, é preciso que haja a contrapartida de algum benefício. A desaposentadoria ocorre quando um trabalhador começa a receber o benefício, mas continua trabalhando. Por exemplo, o seu João pediu aposentadoria antes de completar 35 anos de trabalho, com menos de 65 anos de idade. Por causa do fator previdenciário, a fórmula que calcula a aposentadoria dele, levando em consideração a idade, o tempo de serviço e a expectativa de vida, o valor do benefício ficou bem abaixo do que ele ganhava. Nesse exemplo, o salário dele era de R$ 3.000 e a aposentadoria ficou em R$ 2.000. Como continuou trabalhando depois de completar 35 anos de serviço e 65 anos de idade, pediu para receber um benefício maior, já que continuou contribuindo para o INSS. Mas com a decisão do STF de acabar com essa desaposentadoria, agora seu João está preocupado em voltar a receber R$ 2.000 ou até menos que isso, caso o INSS peça de volta os R$ 1.000 que ele recebe a mais desde a decisão judicial. E a preocupação do seu João faz sentido. A Advocacia Geral da União defende que quem teve o benefício da desaposentadoria precisa devolver todos os valores recebidos durante esse período. A devolução pode acontecer com um desconto de até 30% do benefício. Esses são os que correm risco de devolver. Os que receberam em tutela antecipada e os que receberam em decisões judiciais recentes. É preciso analisar caso a caso, verificar a situação de cada um, até diante de eventual decisão transitada em julgado, individual. Então agora é um trabalho que a autarquia federal se dedicará ao INSS. Há 6 meses recebendo um benefício maior depois da desaposentadoria, Adão não sabe agora como vai pagar todas as contas. A gente ajuda os filhos, que hoje a situação do aposentado e do brasileiro em si está muito ruim. Então, com esse salário, um pouquinho a mais que eu recebi, eu estava ajudando a pagar um curso para minha filha e até outras coisas. E agora? Agora, vamos refazer tudo. A faculdade, por exemplo, vai ter que parar. A chapa Unijuí Consolidar e Avançar foi eleita para a reitoria da Unijuí em votação realizada na quinta-feira e terá um mandato de 3 anos. Dos 100 pontos possíveis na votação, a chapa atingiu 94,35 pontos. A posse ocorre no dia 13 de dezembro. A eleição foi realizada pelo portal da Unijuí. Puderam votar estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos administrativos e de apoio, professores e membros da comunidade externa. Composta pela reitora eleita Kátia Nering, a vice-reitora de graduação Cristina Elisa Pozobon, o vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão Fernando Jaime Gonçalves e o vice-reitor de administração Dieter Sendenberg. A chapa teve como mote de campanha fortalecer o pertencimento, desenvolver as capacidades, valorizar as iniciativas. A Polícia Federal desencadeou a Operação Elipse no estado e também em Santa Catarina. A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal e investiga um esquema para sonegação de imposto em produtos importados. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Rio Grande do Sul e em Itajaí, Santa Catarina. Os agentes procuram notas fiscais e e-mails nas empresas suspeitas de participarem do esquema. A
A chamada Operação Elipse começou em 2013 e investiga fraudes na importação de produtos da China e da Europa. Uma empresa no exterior vendia produtos para um grupo importador que fica em Porto Alegre, mas que tem os mesmos sócios e declarava estar sediada em Santa Catarina, porque lá a cobrança de ICMS é menor. A empresa B declarava a venda para a empresa C por um valor menor do que o de mercado, para pagar menos imposto sobre produtos industrializados. Assim, a rede varejista, que era verdadeira importadora, ficava isenta do IPI. Vendia para o consumidor com um preço mais baixo, porque estava sonegando impostos. A investigação, ela está investigando o crime de formação de quadrilha, de descaminho, evasão de divisas e provavelmente lavagem de dinheiro, né? E a partir de agora nós vamos, em conjunto com a Receita Federal, fazer análise dessa documentação para comprovar efetivamente a materialidade dos crimes e identificar os seus autores. Esse tipo de crime já é conhecido, mas impressionou os agentes da Polícia e da Receita Federal pelo tamanho do esquema. Pelo menos 200 milhões de dólares, mais de 600 milhões de reais em mercadorias podem ter sido importadas de maneira criminosa. Se a fraude for constatada, a multa é de 100% sobre o valor da mercadoria. 4 empresas que estão sendo investigadas respondiam por 90% do volume importado. Algumas sequer tinham autorização para importação e declaravam como se estivessem comprando no mercado nacional. Com as provas recolhidas hoje, a Receita Federal quer começar a reaver o valor sonegado e promete dar prioridade para o caso. Em termos fiscais, os processos de maior valor têm tratamento relevante, então se houver a impugnação pelo contribuinte, serão julgados prioritariamente. Há todo um esforço de recuperação dos maiores valores e também dos tributos que são sonegados mediante prática de fraude. São priorizados. Os nomes das empresas envolvidas não foram divulgadas por causa do sigilo fiscal. A Prefeitura de Juí terá turno único a partir da próxima semana. De 1º de novembro a 31 de dezembro de 2016, a Prefeitura de Juí estará atendendo em turno único, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. A informação consta no Decreto Executivo número 6.030, de 25 de outubro de 2016, que institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito da administração direta e indireta do município de Juí. Conforme o documento, a decisão foi tomada considerando que uma instituição com horário diferenciado de funcionamento nos órgãos municipais registra redução de gastos decorrentes do consumo de água, energia elétrica, telefone, combustíveis e demais despesas inerentes ao funcionamento da máquina administrativa. A instituição do turno único e demais medidas administrativas pelo Poder Municipal no período entre setembro de 2015 a fevereiro de 2016, possibilitou uma redução de aproximadamente 1,8 milhão de reais nos 6 meses observados, conforme análise realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana.